Toque de Bola. Oferecimento Excelsior Seguros, a sua companhia de seguros desde 1943. Boa noite, amigos do Toque de Bola, sejam todos bem-vindos à Nova Nordeste com mais um programa neste sábado para lá de especial, né? Amanhã tá na rede contando tudo o que acontece sobre os times pernambucanos neste final de semana. E hoje a gente recebe um convidado também para lá de especial, um garoto que tem um currículo super legal e que chegou no esporte. E eu já puxo por aí, porque eu vi a entrevista do Maicon quando ele fez o gol na partida passada, pegou mal na bola, né? Pegou errado na bola, ele bateu, ela foi lá na gaveta, já tinha feito um, fez mais um. E aí o repórter perguntou para ele: e aí, Michael, você esperava voltar para cá, para Pernambuco e já começar no esporte fazendo 3 gols? Crente, meu amigo Diogo, quem fez a pergunta, crente que o Michael dizia: não, foi surpresa para mim. Ele falou assim: não foi surpresa não, estou trabalhando para isso. Boa noite, Michael, seja bem-vindo. Não, eu falei, eu tava trabalhando, tava esperando a oportunidade. Você tem que ser confiante, não adianta você achar que você não pode, que você não vai conseguir. Eu tava trabalhando, esperando a oportunidade. Ela chegou e conseguiu uma sequência aí no começo ótima, né? E mais difícil não é chegar, mais difícil é manter, né? E eu espero poder manter a sequência, que realmente é difícil, mas começar bem é sempre bom. A gente está aqui no Boi Brasa, né, no nosso Toque de Bola itinerante, onde a gente vai aos restaurantes do Recife, aqueles que, claro, têm qualidade aqui. A carne é maravilhosa, carnes nobres, em que você se delicia. E é o único rodízio na beira-mar de Recife. É o único rodízio de cara para o gol, de cara para o mar. E nós estamos aqui, como sempre, sendo muito recebidos, bem recebidos por todos os amigos que fazem aqui o Boi e Brasa. Michael, vamos voltar um pouquinho para o início. Quem foi que disse para você que você jogava futebol? Olha, acho que desde pequeno, né, a gente... Desde pequeno não, você tem 1,5 m. Então, quer dizer, desde novinho. Desde novo, vai. Tá bom. A gente começa a jogar bola na rua, na escola, aí vai indo, aí chega uma hora que as coisas começam a surgir, quando você vai ver, tu tá onde tu nunca imaginou na vida. Você não pensava em ser jogador de futebol? Cara, desde pequeno eu jogava e fui na luta como qualquer um. Difícil, sem condições, mas enfim, você foi na luta e uma hora as coisas clarearam e deu certo. Vamos lá, vamos para essa história, porque quando a gente vê assim, eu estava conversando na CBN essa semana com um comentarista chamado Assi Matias, e a gente estava discutindo essa história do Brasil estar numa entre-safra de jogadores. Eu vi um comentarista dizer: o Brasil está na entre-safra de jogadores, por isso que a seleção brasileira... E a gente chega à conclusão que o Brasil nunca tem entre-safra de jogadores, porque tem craque em todo canto. Uns conseguem chegar lá, outros passam e nem sequer exercem a carreira de jogador profissional. O que foi importante para você não ser mais um desses garotos aí com super habilidade e que não conseguiram ter essa oportunidade? O que foi que fez você ir você nasceu em Santo André, né? Não, nasci em Mogi das Cruzes, mas foi jogar no Santo André. Comecei no Santo André. No Santo André. Então, o que foi que te levou para o Santo André? Quem foi que te levou? Quem foi que viu que você tinha condição e quantos anos você tinha? Cara, isso aí eu tinha acho que 16 anos e eu tava praticamente jogando no time de várzea lá em São Paulo. Digamos que quase existindo, que aos 16 anos, você batendo pra cá, batendo pra lá a cabeça e acorda cedo, pega trem, é dificuldade imensa. E resolvi jogar uns jogos regionais, não sei se por aqui tem, normalmente poucos times conhecidos, mais time de cidade. E fui jogar pro time de Franco da Rocha, que é um time de cidade, não tem nada conhecido. Nós chegamos nas semifinais, somente o único time de cidade era o nosso, e aí apareceu a oportunidade de ir pro Santo André. O pessoal me convidou para ir para Santo André. Quem te convidou? Quem era o cara que foi o técnico que viu você jogar e que falou: esse menino é diferenciado? Na época o diretor era o Reinaldo e o treinador era o Rota. O Rota, ele é de Curitiba. E eu cheguei lá, ele me deu total apoio e me puxou e falou: não, você vai ficar aqui e você vai jogar comigo. Foi que quando começou tudo para mim, foi nesse momento em Santo André. Como é que estavam os teus estudos na época? Você estava estudando segundo grau? Como é que estava a história? Estava no segundo grau, mudei a escola para lá, enfim, tudo bem complicado. Aí chegou uma hora que... Encosta mais o microfone. Aí chegou uma hora que eu falei: vou tentar o futebol e parou os estudos. Parei os estudos. Essa decisão teve apoio da família? Minha família sempre me apoiou, independente de qualquer coisa. Eles falaram assim: é o seu sonho, vai atrás, vai luta, porque eu ficava a semana inteira lá e final de semana que tinha uma folga ia pra casa. Pegava o trenzão e ia pra casa. Enfim, é difícil, mas hoje, graças a Deus, deu certo. É interessante a gente analisar. Você tem 27. 26. Eu tô com um pouquinho mais. Na minha geração,
Se eu namorasse, como eu namorava, com a filha do gerente da Caixa Econômica Federal, uma lourinha de olhos azuis, e eu, pretinho, com cabelo enrolado, jogador de futebol, o cara olhava para mim de baixo para cima e dizia: o que é que esse cara quer com a minha filha? Hoje em dia, a família apoia, vai e torce. Por quê? Porque, de repente, não é mais médico, engenheiro, advogado, que são as profissões dos sonhos. Talvez seja o jogador de futebol e seja o atleta mais bem remunerado. Atleta não, que seja o profissional mais bem remunerado do país. Você concorda? Eu não sei, né? Acho que tem muitas opções aí, mas eu acho que ser jogador, Não, acho que é o... Você concorda que acabou o preconceito? Não, o preconceito eu acho que acabou total. É uma profissão respeitada, todo mundo sabe que tem um valor imenso e, enfim, é bom demais ser jogador de futebol, né? Você chegou a jogar no exterior em algum Joguei momento? no México um ano. No México. Ano passado. A língua facilita um pouco mais. Facilita, mas mesmo assim é difícil. É, porque quando eles falam começo rápido... é difícil. Quando eles falam rápido, o negócio complica, né? Você tá louco, no começo lá eu não saía de casa pra nada, até uns 3 para 4 meses que eu fui sair de casa sozinho, que aí eu consegui aprender um pouquinho. Deixa eu ver como o México influenciou na tua carreira. Aqui no almoço, você pediu aquela linguicinha picante, não? Não, ainda não chegou ainda não, mas hoje eu consigo comer tranquilo. Porque lá Lá tudo é picante, então quando eu cheguei aqui no Brasil aqui, dava pimentinha, eu falava, não, pode trazer aqui. Mas como que não tá picante? Eu falei, não, rapaz, depois de um ano no México, a pimentinha aqui é tranquilinho. É tranquilo. Contusões, Maicon, você... Não, vamos seguir a tua história. Você estava no Santo André, como é que você chegou ao Santos? Então no Santo André eu joguei, acredito que 15 partidas, eu tive a oportunidade de subir profissional. Joguei acho que 15, 20 partidas no máximo e a gente foi campeão da Série A2. Aí o comecinho do Brasileiro da Série B foi 5 partidas, acho que eu fiz 2 ou 3 gols e o Cuca que estava lá no Santos já pediu para me contratar. Então foi muito rápido, a minha chegada profissional já ia para o Santos. E no Santos joguei pouco também para ter a minha primeira lesão. Então foi tudo muito rápido. Quantos anos você foi para o Santos? 17? 18 ou 19. 18 para 19. Aham. Aí foi coisa muito rápido, joguei 15 ou 20 partidas no Santo André, no Santos eu joguei muito pouco, enfim, foi tudo muito rápido no começo pra mim. E aí vieram as contusões. A primeira, você rompe os ligamentos do joelho direito e passa quanto tempo? 9 meses? 8 meses, aí eu voltei, joguei 5 partidas e aí rompi de novo no mesmo joelho. Mas só um ligamento, só o... A segunda vez foi só um ligamento e um menisco, quer dizer, teoricamente... Teoricamente seria menos grave do que a primeira. Menos grave, porque a primeira foi geral, foi tudo, e eu passei tranquilo. Aí depois de 2010, quando eu voltei, aí graças a Deus eu voltei zerado e nunca mais tive problema nenhum com relação à lesão séria. Mas quando você volta, você tem uma passagem também do Palmeiras. Como é que foi sair do Santos pro Palmeiras? É porque eu voltei pro Santos, eu tive uma sequência novamente em 2011 boa, e a gente foi campeão paulista, Libertadores, eu estava jogando, estava bem, e tinha assinado pré-contrato com o Palmeiras, enfim, foi bem, digamos, mutuado, mas foi bom para mim. E aí cheguei no Palmeiras, em 2011 a gente não fomos tão bem, aí em 2012 ganhamos a Copa do Brasil, enfim, não foi tão esperada a minha passagem no Palmeiras, mas também não foi só coisa ruim também, né? Palmeiras, a Copa do Brasil, foi aquela do gol do Betinho, né? Foi essa mesmo. Com o Filipão. Essa mesmo. Com o Filipão. E quantos treinadores, dos treinadores que você teve, qual aquele que chama... Você falou do Cuca agora. Pra gente que não teve o Cuca trabalhando aqui em Pernambuco ainda, eu brinco chamando, não era a tua época, mas tinha um personagem chamado Hard Rai Rai. Era Lipe, era um leão, e Hard era hiena. E ela fazia, ó vida, ó céus, ó azar. E a impressão que a gente tem do Cuca é que ele trabalha super bem e no final dá errado. Como foi trabalhar com ele? Me dá a característica dele que você acha que seja importante. Cara, ele é um paizão? É um paizão de falar. Eu vou falar, como que eu vou falar mal do cara que me trouxe de um time pequeno pro time grande, me deu oportunidade. Enfim, em outras equipes ele tentou, novamente o trabalho não foi possível, enfim, eu não tenho nada para falar. Realmente é uma pessoa de ótimo caráter, poucos jogadores, eu acredito que eu conheço poucos que podem falar, me tive bem com o Cuca. Enfim, um treinador que joga para frente, joga os jogadores rápido como eu, enfim, um excelente profissional. Espero que um dia ele possa vir para cá, para cima também, para ele sentir o calorzinho aqui do Nordeste. Outros treinadores que você passou por eles? Cara, acho que já trabalhei com os melhores do Brasil. Acho que já trabalhei com o Luxemburgo pouco tempo, já trabalhei com o Felipão, já trabalhei com o Muricy, fui campeão com o Felipão, campeão com o Muricy, enfim. Acredito que os melhores... Quem pega esses aí não tem mais medo de... Eu acredito que foram os melhores e os, digamos, mais temidos treinadores do Brasil. Então, sobre isso aí, Fora outros, foi muitos, mas esses aí foram... Você pegou o Leão ou não? Foi jogador do Leão? Leão não. Não, né? Leão não. Seleção brasileira, Maicon. Na quarta-feira, você viu o jogo do Brasil? Não acompanhei. Você não viu? Você não viu a repercussão do dia de fúria do Neymar? A repercussão eu vi, isso aí é... Então, você jogou com o Neymar.
como é que é isso? Primeiro, eu vi um comentarista falar que a braçadeira de capitão não caía bem para o Neymar porque jogava uma pressão maior ainda nele. Ele já tem a pressão de ter que ser o melhor, de ter que fazer a diferença, de ter que ser politicamente correto em tudo que faz, em tudo que diz, em tudo que olha, em tudo que por onde passa, né? Cumprimentar todo mundo, falar com todo mundo, tirar foto com todo mundo, coisa e tal. E ainda joga a responsabilidade dele ser o capitão da seleção brasileira. Você acha que pesa? Não, pesa não. O Neymar acabou de ser artilheiro da Champions League. Você acha que vai pesar ser o... Eu acho que ele tem totais condições de ser capitão da seleção, de ser o número 10, de ser responsável. Logicamente, se qualquer outro jogador ser expulso, vai ter uma repercussão. O Neymar ser expulso vai ter outra. No primeiro jogo falaram que ele decidiu o jogo, que ele fez o gol, deu o passe. No segundo jogo acontece um jogo mal do Brasil, o Brasil perde, ele é expulso, aí ele já não, digamos, já é muita responsabilidade, entendeu? É muito rápido as coisas. No primeiro jogo ele era o rei, porque fez gol, se chama responsabilidade. No segundo jogo ele foi infeliz em ser expulso, enfim. Aí todo mundo já repercute de outra forma, e eu acho que não é assim. É o nosso craque, é o nosso jogador a ser... Eu acho que o próprio povo brasileiro, o próprio imprensa tinha que respeitar mais ele, porque é o nosso jogador. Tem que ter o cuidado possível. A gente falou em entre safra aqui, eu falei na história dos peladeiros que a gente perde tantos por aí. Quando a gente vê o Felipe Coutinho jogar no Liverpool, eu tenho uma lembrança do Zico jogando, sabe? Aquela coisa da verticalidade, de ir lá pra dentro, de ir pra cima. Quando você vê um William jogando, quando você vê um Oscar jogando, você não pode dizer que o Brasil está na entre safra de bons jogadores. Mas pesa na tua concepção o atleta jogar no clube e jogar na seleção? Tem aqueles atletas de clube e tem aqueles atletas de seleção, na sua opinião? Olha, isso é difícil falar, porque só quem tá lá que... É fácil você tirar uma média de um jogador que joga no clube, na seleção, pelos números. Você pode puxar, mas eu acho que isso é indiferente, porque se o jogador para chegar na seleção, ele tem que estar bem no seu clube. Não vai ser o jogador que está mais ou menos no clube que vai para a seleção. Isso é muito difícil de acontecer. E se ele está bem na seleção e não traz o esperado de um clube, tem que ter paciência e uma oportunidade, ver se ele tem uma sequência também na seleção, porque também é muito fácil ele ir jogar um jogo, não for bem e não ser mais relacionado. Isso aí eu acho que atrapalha muito o jogador também. Até porque também nos clubes, Maicon, normalmente os atletas que chegam na seleção são ícones nos clubes onde jogam. Exatamente. E ser ícone no clube onde joga significa que o clube joga meio que em função dele, ou joga pelo menos para ele, ou para ele e para mais 2 ou 3, como é o caso, por exemplo, do Neymar no Barcelona, né? Mas ele é muito respeitado dentro do clube. Quando ele chega na seleção, o nome está dizendo, seleção é escolha, selecionar é escolher. Então você está escolhendo os melhores. Ele teria que, teoricamente, ser mais um dentro de uma constelação de craques. E aí não tem essa de jogar em função dele. O Neymar não, talvez em função desse top a mais que ele está, dessa situação a mais que ele tem, de ser realmente mais diferenciado do que os outros, ele pode puxar isso também na seleção, né? A seleção termina jogando um pouco em função dele também. E até os jogadores esperam que ele resolva, né? Normal, é natural, como eu falei, ele é um jogador visado, isso aí todo mundo sabe, é um dos craques do Barcelona, que é o melhor time do mundo hoje. Acabou de ser artilheiro da Champions League, quer dizer, que jogador brasileiro consegue ser, são poucos. Na seleção ele é o 10, é o capitão, a responsabilidade é dele e ele assume. E tem que jogar pro homem, a gente sabe que ele resolve. Os caras vão correr por ele, vão jogar por ele, porque vai saber que ele resolve. Isso aí é uma coisa natural. O que está sendo cobrado mais do Neymar primeiro, criou-se a Neymar dependência, né? Dependemos dele, é o nosso craque maior, coisa e tal, como você mesmo falou. Só que na Copa do Mundo, por infelicidade dele, o Zúñiga o tira da Copa nas 2 últimas partidas. E no meio de semana, com a expulsão dele, ele também termina desfalcando o Brasil amanhã no jogo que decide a classificação brasileira contra a seleção da Venezuela. Então, esse equilíbrio emocional dele fica um pouco abalado. O jogador que passa por essas circunstâncias de querer mostrar, de querer conquistar, de querer dar o melhor para a seleção e de repente se vê tolhido disso em função, na primeira vez, de uma entrada desleal de um adversário. E na segunda vez, por irritação dele com relação às arbitragens. Olha, eu acredito que ele deve ficar triste. Logicamente, quando ele vai parar, vai pensar, ele vai falar, pô, poderia ter sido um pouco mais calmo, poderia ter tido outra atitude, que eu não ia ser tão prejudicado. E ele sabe que isso aí não é nem... Lógico, o Brasil vai perder em relação a ele não estar em campo, porque é pelo jogador que ele é. E os jogadores vão sentir a falta dele. Ele sabe que vai fazer muito mais falta que para o Brasil, para os companheiros, vai ser para ele. Porque ele tem que estar jogando, ele tem que estar sendo... Ele sabe que ele é o cara, enfim, eu acho que ele vai ficar mais triste por ele do que por qualquer pessoa. E hoje logicamente, que ele vai pensar que poderia ter outra atitude, mas faz parte, não adianta ficar aqui crucificando.
Foi uma atitude do momento e agora é torcer para o Brasil passar de fase para que ele possa voltar e logicamente que ele vai voltar com outro pensamento. Maicon, quando alguns jogadores mais destacados no cenário nacional vêm para cá, eu fui gerente de futebol durante 2 anos no Náutico. E essa coisa de contratar jogador é uma arte. É a arte da contratação. Porque exige uma série de situações em que você, do mesmo jeito que o jogador está no mercado e está apto para ir para um clube que tem estrutura, que lhe dê segurança de salários e que te dê condições de crescer profissionalmente, o clube, quando vai procurar um atleta, ele quer um atleta que fundamentalmente dê o melhor dele para o clube. Então eu digo sempre, não adianta trazer o atleta só. Não adianta trazer só o nome. Tem que trazer o comprometimento do atleta com o clube, com o trabalho. E o que a gente mais tem visto isso hoje no Brasil são jogadores saindo de clube, indo para outro clube, para outro clube, para outro clube. A gente não está querendo mais aquele atleta que joga por amor à camisa, né? O Bebeto chegava no Flamengo, beijava a camisa. Depois chegou no Vasco, beijou a camisa também. Chegou no Botafogo, beijou a camisa. Só não jogou no Fluminense. Porque a gente sabe que é um pouco utópico isso aí hoje em dia. O jogador é um profissional. Ele não é um mercenário, como muitos falam, eu não gosto desse termo, mas eu gosto do termo profissional. E como você concilia essa coisa de profissional com esse comprometimento com os clubes para onde você vai? Cara, acho que pro jogador ir para um clube, ele tem que, é o que você falou, ele tem que estar comprometido, porque dificilmente o jogador vai para um clube porque só tem esse clube ele. Logicamente que bom jogador, você fala, né? Um bom jogador. Dificilmente ele vai para um clube grande, sabendo que só tem esse clube grande. Normalmente, se ele for para um time grande, é porque ele tem outras opções, tem outras equipes. E o que eu posso falar é por mim. Eu, no momento, estou no esporte, eu tinha outras opções, outras equipes do futebol brasileiro, equipes boas. Mas com propostas sólidas, porque também é a lei da oferta e da procura. Então você tem o seu empresário que vai chegar para você, ó, Maicon, eu tenho aqui o Flamengo, ele vai dizer uns 5, 6 clubes. Talvez até para que o mercado compre essa ideia de que há esse interesse realmente de outros clubes. Você teve propostas concretas de outros clubes? Tive propostas de outros clubes. E eu acho que o fator de... Aí você tem que pensar em tudo. O fator da cidade, eu já morei aqui. O fator da equipe, tem jogadores que eu já trabalhei com eles, falaram que é um clube sério, um clube que tem uma boa estrutura, um clube que tem o pagamento em dia, que isso aí também todo mundo vê isso. O Ney Pandolfo, eu já trabalhei com ele no Santos, somos campeões no Santos, enfim. Acho que foi tudo um conjunto que me fez vir para o esporte. E a gente vai falar sobre o futuro, teu futuro no esporte, depois que a gente lembrar a Excelsior Seguros, que é uma empresa de abrangência nacional com forte atuação regional. Foi fundada em 43 e aí teve matriz transferida em 96 do Rio aqui para o Recife e é a única seguradora com matriz ativa em todo o norte e nordeste do Brasil. Os produtos da Excelsior são seguro garantia, aeronáutico, habitacional, residencial, empresarial, responsabilidade civil, equipamentos móveis e estacionários, riscos diversos, vida em grupo e acidentes pessoais em grupo. Nos planos da Excelsior estão a manutenção do alto índice de crescimento com foco prioritário de expansão nas operações das regiões sul e sudeste do Brasil. Excelsior Seguros. O Jorginho doido, porque tem um Jorginho que foi do Dunga e tem o Jorginho doido, é o outro que foi da Portuguesa, que foi jogador do Palmeiras muitos anos atrás. O Jorginho falou certa vez no Bahia, ele desabafando com a imprensa baiana, ele falou: o que é que vocês estão pensando, hein? Que o Bahia vai voltar a ser campeão brasileiro? Não vai, não. O Bahia foi campeão em 88, mas nenhum clube fora do G12 vai ser campeão brasileiro com esse regulamento do jeito que é. Pontos corridos, 38 rodadas. E eu parei para pensar nas palavras dele, Maicon, e cheguei à conclusão de que, infelizmente para nós pernambucanos, ele pode estar certo. Por quê? A disparidade financeira dessas 12, eu chamo de 12 Ferraris. Tem 12 Ferraris no Brasil, os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 de Minas, os 2 do Rio Grande do Sul. Nem sempre essas 12 Ferraris estão voando, mas pelo menos 6, pelo menos 4. E aí você tem que jogar mais bola do que eles. Ou seja, eu tenho uma condição financeira muito melhor do que os outros, e para você ser campeão, eu tenho que estar mal, o vizinho tem que estar mal, o outro tem que estar mal, o outro tem que estar mal ao mesmo tempo. E eu entrei em pânico. Eu falei, cara, como é que Pernambuco vai voltar a ter um time campeão brasileiro? Aí surge esse ano. E nesse ano a gente não vê nenhuma Ferrari voando, pelo menos por enquanto. Vê o São Paulo começando um bom trabalho, o Inter ainda focado na Libertadores, mas quando a gente analisa as outras equipes, eu não vejo o Sport olhando de baixo para cima para nenhuma equipe. Você pensa assim também? Eu acho que não só eu, como todos os comissão, jogadores, todo mundo do esporte, a gente pensa assim. Logicamente, falar em título é muito cedo, o campeonato está começando agora, mas é o que o Eduardo está batendo na tecla com a gente. Vamos jogo a jogo. Se a gente mantiver a média que a gente está hoje, a gente é campeão brasileiro. Sim. Logicamente, isso é sem dúvida. Mas é muito difícil, a gente sabe que o brasileiro é muito difícil, tem equipes qualificadíssimas. Uma hora a equipe vai perder. As Ferraris vão consertar. Uma hora a gente vai perder, tem que ter a cabeça boa para o momento que perder, não ter um desequilíbrio. Mas é o que ele falou, vamos jogo a jogo. Se a gente ganhar
esse próximo jogo a gente está no G4, então vamos pensar desse jeito, jogo a jogo, que pro futuro a gente vê o que a gente pode chegar. Mas não é utopia, então, pensar em Libertadores da América? Não, acredito que não, é muito cedo para chegar e falar Libertadores, falar em título. A gente tem que ir desse jeito. Humildade, saber que a gente está trabalhando bem, e humildade para saber que a gente não ganhou nada. Então tem que ir com calma para ver se a gente consegue manter esse mesmo nível. Uma vez eu perguntando pro Bosco, o goleiro Bosco, né? Que hoje é preparador de goleiro do Santa Cruz, foi reserva do Rogério Ceni, eu brinco dizendo para ele que foi a melhor profissão do mundo, né? Você passar 10 anos sendo reserva do Rogério Ceni, você não precisa nem trabalhar, não precisa nem treinar. Você vai ganhar 100 mil, 120 mil reais, vai ficar no banco o resto da vida. Ele ri pra caramba com isso. E uma vez eu estava entrevistando o Bosco lá no Rio Grande do Sul, o titular do Sport era Maisena, o goleiro era Maisena. E o Bosco estava na reserva naquele momento, naquela situação. Os dois viviam grande fase. E eu falei, Bosco, você vai torcer pro Maisena. O Maisena estava 8 jogos com 2 cartões amarelos. Eu falei, você vai torcer pro Maisena tomar um frango, ser expulso, tomar o 3º amarelo ou se machucar? Não, que é isso, pô. Maisena é meu amigo, coisa e tal. Você vai jogar como? O professor fez, Maisena, tá na hora de você tomar o 3º amarelo. E começou a rir. Como funciona isso pra você? Como é essa coisa de estar no banco e torcer pros caras que são teus colegas na mesma posição e lá no fundo, saber que só vai entrar no time se um deles vacilar, se um deles não se der bem em termos de produtividade? Cara, a diferença no Campeonato Brasileiro é essa, porque não falo, logicamente, que uma coisa que a gente nunca vai torcer é pro cara ter uma lesão, isso aí jamais. Claro. Mas ele pode tomar um cartão amarelo numa situação que a equipe tá vindo de uma derrota ou de um empate, você entrar na equipe e a equipe vença, é uma oportunidade de você. Outra coisa é ele, sei lá, pode passar qualquer coisa, porque o campeonato é longo, então uma hora ou vai ter uma lesão, que é natural, ou vai ter o cartão, e é a hora que você tem que estar preparado para você entrar. Se você entrar e for bem, o treinador vai pensar 1000 vezes em retornar o outro. E qual é o justo? O cara tava bem, tomou o cartão, saiu, aí tu entrou e arrebentou. Aí tu mantém quem entrou e arrebentou, mantém o cara que tava bem. Ou ele vê se ele pode colocar os dois, ou se vai colocar um, enfim. Mas isso aí, a bronca fica com o treinador, ele que se vira. E é bom você ter um grupo qualificado, porque o cara, querendo ou não, ele não vai ter não vai ficar sossegado. Que nem hoje, no momento ali, eu tô jogando, não sei se eu vou ser titular, mas eu sei que se eu der uma brechinha, tem jogador bom e querendo jogar. Enfim, eu tenho que estar com o pensamento que eu não posso ter um momento de folga. Não pode. Porque se vacilar, tem nego bom atrás e tá querendo jogar também. Uma vez o Lúcio Surubim falou assim, você conheceu o Lúcio, né? Eu peguei ele no Náutico, né? O Lúcio falou assim, jogador, e Marquinhos fala isso também, sabe quem é o Marquinhos também? Um careca, que é comentarista da Sport TV, que trabalha com a gente também. Sei. O Marquinhos fala isso também, o jogador não pode mudar a personalidade dele, ele não pode se adequar ao que quer o treinador. O treinador, por exemplo, o Renatinho é um meia, botou área de ala no Santa Cruz, ele foi jogar de ala. E vou dar o exemplo que eu vou fazer, que é exatamente que eu vou provocar você agora. O Felipe Azevedo era atacante no Ceará, ele fazia gols no Ceará, ele era artilheiro no Ceará. No Sport ele virou quase um atleta que fazia a cobertura do lateral direito, do Patrick, no ano passado. Como é que é isso? Você está disposto a fazer qualquer sacrifício para ser titular ou você não abre mão de ser mantido jogando nas mesmas características que você defende, que você se sente bem? Cara, acho que pergunta, hein? Foi boa essa, eu caprichei, foi boa. Não, eu acho que o jogador tem que adequar a equipe. Tem que adequar porque o treinador sabe a sua característica, ele sabe o que você pode render, tanto atacando como defendendo. Eu não sou jogador que defendo, eu sou jogador que eu vou recompor. Agora você vai fazer a mesma opção que fazia o Felipe Azevedo, o que é que você fala pra ele? Eu tô jogando na mesma posição que ele, eu tô na minha ali. Você não volta tanto, não, vai. Eu posso não defender, mas eu tenho que recompor como a equipe está fazendo. E eu tenho que aprimorar isso aí na hora de defender e na hora de atacar, procurar ser efetivo pro treinador lá. Falar, vamos deixar ele atacando lá. Deixa ele na frente. Ele é melhor na frente. Isso eu brinquei com o Eduardo, inclusive, a gente fez entrevista com ele um dia desses. E eu digo sempre o seguinte, Maicon, que o treinador bom, porque só há um time no país, único, em que o treinador pode chegar e dizer, não, eu quero jogar assim. Por quê? Na seleção brasileira. Por quê? Porque eu quero jogar no 3-5-2. Então ele vai escolher o melhor líbero do Brasil, vai escolher os melhores alas do Brasil, né? Vai escolher os 2 volantes que sejam importantes para jogar com 2 volantes e um meio, com um meia ou com um volante e 2 meias. Ele vai escolher o centroavante de referência se ele quiser, ou vai escolher 2 velocistas. Mas ele pode escolher. Quando o treinador chega no clube, não. Meu time é esse aqui. Então eu tenho que fazer
com que cada atleta renda o máximo do potencial que ele tem. Esse é o grande desafio, e não o contrário. Então eu não posso pegar o Maicon, que está acostumado a jogar lá na frente e ser finalizador, e desperdiçar esse talento dele para botá-lo para se adequar ao que eu quero, que ele voltar para fazer a cobertura do lateral. É o que você falou, tem muito disso, e o jogador, ele sabe, olha, eu vou tentar ajudar da melhor maneira, só que o meu forte é atacar, é partir pra cima, e o treinador sabe, os jogadores sabem, e até ali dentro do campo chega uma hora ali que, mesmo eu me esforçando, voltando, chega uma hora que os meus volantes, o meu lateral falam, não, pode ficar, vai atacar, aí é outra coisa, você tá com confiança, seu jogador te dá essa confiança, é outra coisa totalmente diferente. E o que você falou com o Azevedo, eu acho que ele foi muito crucificado aqui por isso. Ele jogava pro time, jogar pra equipe. Eu era fã dele, eu só achava que ele tava jogando de maneira errada. O que ele faz ali é poucos jogadores hoje no futebol. Ele defendia, podia não atacar como muito esperava, mas para a equipe ele era fundamental. Estava cansado, ele vinha aqui atrás para recompor, quando chegava lá na frente para finalizar, ele não tinha perna mais. Mas para a equipe ele era fundamental, e isso aí é um diferencial, e todo mundo sabe disso dentro do clube. E, enfim, cada um tem sua maneira e vai aprimorando de acordo com o que pode. Eu vou falar uma que eu discordei do Eduardo daqui a pouquinho. Depois a gente teve essa conversa e a gente alinhou a diretriz. Mas se algo que eu dizia para ele, que eu vou dizer para você daqui a pouquinho. Depois a gente falar da Excelsior Seguros, que é uma empresa de abrangência nacional com forte atuação regional. Foi fundada em 43 e aí veio para o Rio de Janeiro em 96. Do Rio aqui para o Recife em 96, e é a única seguradora com matriz ativa em todo o Norte e Nordeste do Brasil. Entre os vários produtos da Excelsior, eu destaco o seguro garantia, o aeronáutico, habitacional, residencial e empresarial, o seguro da responsabilidade civil, equipamentos móveis e estacionários, riscos diversos, vida em grupo e acidentes pessoais em grupo. Nos planos da Excelsior estão a manutenção do alto índice de crescimento com foco prioritário de expansão nas operações das regiões sul e sudeste do Brasil. Excelsior Seguros. Eu briguei com o Eduardo porque quando o Sport contratou o Hernani Brocador, aí o Eduardo falou assim, é um grande centroavante, inclusive é um centroavante que marca a saída de bola do adversário. Eu falei, cara, a cada 10 palavras que o Eduardo profere, 8 são marcação, 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 marcação. E ele é preparador físico, então ele vem de uma escola de marcação, de força, de pegada, de chegada. E aí, eu disse, mas sem trocar as prioridades, né? Porque a prioridade básica do futebol é, o zagueiro defende, depois vai no ataque. Volante, primeiro marca, depois sai pro ataque. Meia, primeiro cria, depois marca. Atacante, primeiro ataca, depois volta. Agora nós vai defender, depois nós vai atacar. Tá dando certo, vamos continuar desse jeito. Então você vai primeiro defender? Vamos defender, depois nós ataque. Tá dando certo, estamos ganhando, vamos seguir desse jeito. Qual é a regra número 1 do futebol? É evitar que o cara faça o gol ou você vai fazer o gol? Se a gente fizer o gol e não tomar, a gente não, você pode, se você pode tomar 8, faça 9. Que seja, mas é melhor fazer um e não tomar nenhum. Você prefere esse 1x0 magro? Prefiro 1x0 magro. Não prefere não, tá? A torcida, mas o 9x8 também ele vai sofrer bastante. Mas ele vai ver 17 gols. Eu brinco com essa história do futebol. O americano, agora que ele está aceitando o futebol como esporte, porque ele não aceitava o soccer, o futebol com os pés, um esporte que você ia pro campo para ter um 0x0. Como é que eu vou com meu amigo pro estádio e não tem um ponto o jogo? Ninguém vibra. Você não vibra. É como se você fosse uma partida de basquete e não tivesse uma cesta, fosse um jogo de vôlei e não tivesse um ponto, uma cortada, se fosse um jogo de hóquei e não tivesse uma bola lá no gol. Então, o americano diz assim, que coisa sem graça esse esporte aí. E eu sou pé da vida, eu sou revoltado com 0x0. 0x0 pra mim é nota. Então 0x0 não tinha que ter ponto pra ninguém. Olha o futebol como seria diferente. 0x0 não pontua, amigão. 0x0 não tem ponto. E agora, como é que você faz? Quero ver os treinadores botarem. Não, tem essa tese, não, vamos defender. Defender não, filhinho. Se você não balançar a rede lá, não tem ponto pra você. E agora? Aí é difícil. Mas como isso aí não... Pra você não era bom, você é atacante. Então, aí eu ia ter que jogar de qualquer jeito. Não, ia ter que jogar de qualquer jeito e ele ia te botar pra jogar numa circunstância diferente. Porque não adianta você ficar marcando, porque não vai ter ponto se marcar só. Olha só. Mas como isso aí ainda tá válido, um 0x0 ali fora de casa ali, com esses times que tá brigando em cima ali, é um resultado importantíssimo. Michael, obrigado pela entrevista, muito agradável. Tomara que você tenha muita sorte. Tá se dando melhor no trânsito aqui ou tá pior? Tá pior, né? O trânsito aqui piorou, né? Por que você sai de São Paulo, chega em Recife aqui, o trânsito tá um luxo. Tá tudo tranquilo, mas ele reclamava pra caramba quando jogava no Náutico. Quando voltou pra cá, travou mais ainda. Só piorou um pouquinho, mas tá bom. Tem problema. A gente chega. Você tem pertinho, pô. Só um pouquinho. Depois você compra um helicóptero, o cara fica tudo tranquilo, tudo fica maravilhoso. Deixa pra lá, você deixa mais pra frente. Um abraço, obrigado, cara. Boa sorte. Valeu. Muitos gols e que o Eduardo... Faz o seguinte, continua fazendo gol lá, que cada gol que você fizer, você volta menos pra marcar. Fica tranquilo. Vamos tentar. Um abraço. A gente volta amanhã às 9 da noite ao vivo com o nosso Tá na Rede aqui na Nova Nordeste. O Toque de Bola volta no próximo sábado às 7 da noite. Tchau. Boa noite.
Toque de Bola. Oferecimento Excelsior Seguros, a sua companhia de seguros desde 1943.